Positivos e positivas, positivamente no ar. Esse podcast que tem nos edificado muito. Muitas coisas acontecem até a gente chegar aqui, gente, porque é um propósito realmente de Deus para edificar a sua vida, para edificar a nossa vida. A gente sai daqui, eu e o Galego, a gente sempre vai no carro conversando e falando o quanto Deus é grandioso, maravilhoso, poderoso para transformar as nossas vidas diariamente. A gente anda muito ansioso com o dia de amanhã, preocupado, mas Deus tem a sua porção certa para cada dia. Então que hoje você assista esse podcast, você preste atenção, porque Deus quer falar com você mesmo que está aí sentada. Deus quer ministrar o seu coração, transformar a sua vida, porque de alguma forma você está aqui, não é por acaso. A gente acha que é acaso, que a gente quer nesse podcast, às vezes sente vontade de assistir, mas não é. Deus te chamando, que o episódio de hoje seja para honrar e glorificar o nome dele, que você que está aí consiga entender aquilo que o Senhor quer falar através de nós, porque aqui não é nós, a gente ora antes de começar, as nossas vidas, de nós três que estamos aqui, é entregue ao Senhor. Então que o Senhor nos use, que seja Ele, que seja a voz dele, para que isso te alcance e chegue até você, assim como nós que estamos aqui, nós três fomos alcançados poderosamente. Amor, mais um episódio. Mais um episódio, para honra e glória do Senhor, né? Cada um com a sua história, né? Nós, os caramelos, que a Alice não gosta que eu falo que eu sou caramelo. Fala de você. Os alcançados fora de tempo, né? As pessoas em casa não devem nem saber o que são os caramelos, gente. Caramelo sabe. Aquela bala, caramelo né? Sabe. Quem é Não. Sabe que aquela todo mundo bala, hoje caramelo. sabe. Não, todo mundo sabe aqueles cachorrinhos, né? Os vira-lata, sem pedigree. Esses somos nós, né? Os alcançados de última hora. E nós estamos com uma pessoa aqui que foi alcançada já desde pequena, vive esse evangelho, vem de gerações do quais já foram alcançados por Deus e glória a Deus por isso. Pior é viver que nem nós vivemos, né? Entregues a nós mesmos. Mas para quem também foi entregue e vive essa vida, calma, fica tranquilo, porque Deus te resgata, viu? Ele nos resgatou, então não fica triste, não. Ah, não, então isso daí é a maior esperança. Se tem esperança para esse caramelo aqui, também tem para você, fica tranquilo. Mas hoje nós vamos conversar com uma pessoa que nós já temos amizade há um tempo, né? Nós nos conhecemos há um tempo, mas não tivemos esse tempo de conversar, de saber um pouquinho mais da história. E tenho certeza que você saberá muito de coisas específicas da sua vida, porque normalmente na hora que nós estamos aqui, na hora que vamos ver, por mais que a gente pense, isso daqui eu não vou falar, na hora que vê já falou, já entrou em assuntos assim que mexem no fundo da alma, que claro que é para edificação do corpo de Cristo. Nós estamos aqui com a Ana Roque, cantora da banda Palanquim. Agora ela é do meio cristão, sempre cantou para glorificar o nome de Deus, e ela vai poder contar um pouquinho de tudo aquilo que Deus fez e faz através da vida dela. Isso aí, pessoal, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz, muito grata de estar aqui com vocês. É uma alegria, e eu sei que tudo tem um propósito, e você que está assistindo, fica aí, você que acha que quem é filho de pastor, filho de crente não tem que se converter, deixa eu te falar uma coisa, filho de crente, neto de crente também tem que se converter, a porta é estreita e a salvação é pessoal, então a gente tem aqui para conversar também para você, que talvez é envolvido, filho de pastor, filho de, né, que está aí no meio, Deus quer falar com você. Deus tem algo novo para você e coisas que talvez você tenha orado, perguntado para Deus. Deus, será que é só isso aqui? Eu acho que Deus vai falar fundo no seu coração hoje. Então, vamos ver. Amém. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, a gente se conhece, na verdade, faz muito tempo. Se conhece, né? De vista. Eu ia na igreja, ela cantava, a gente frequentava a mesma igreja, mas eu não lembro, porque também já faz tanto tempo, se a gente algum dia teve esse momento, essa oportunidade de conversar. Eu acho que não, né? Não, de conversar tinha assim, muita gente, né? Sempre muita gente. Eu já tinha conversado com o Thiagão, já. Jogando bola, Jogando né? bola. Mas ela sempre foi uma mulher que sempre maravilhosa, linda. Obrigada. Usava umas roupas bem diferentes. Você usava, né? Bem Ela roqueira. é do rock, né, minha? Então, mas hoje ela não tá do rock, tanto que ela chegou e falei, você ainda é roqueira? Hoje pode falar disso também. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. O rock ficou só no nome. Era loira, gente. Mas olha que maravilha, assim, uma mulher jovem, bonita, e como é bom a gente falar de Jesus, né? Tem gente, talvez você que tá em casa, pensa que ser crente é chato. Tem muita gente que acha que ser crente é chato, né? Crentona. Tenta um ano. Crentona, aquelas crentonas. Vou te falar uma coisa, a melhor coisa na vida é ter fé.
e acreditar em Jesus. É a É. melhor coisa. Quando você tá realmente ali em comunhão com Deus e você tem uma fé, você acorda todo dia e fala assim, o Senhor está comigo, independente do que aconteça. É a melhor coisa que você vai viver no mundo. Você já pode ter experimentado 1000 coisas na sua vida, mas nada se compara à glória de Deus. Amém. É verdade. Ana, conta a sua história pra gente, então. Então, provavelmente quem me conhece por cantar, né, no palanquim, cantar um rock gospel, ou uma coisa mais, um gospel raiz aí, igual esse último projeto nosso. E talvez não conheça a minha história, né? Eu vim de berço cristão, de um lado da minha família, 4ª geração, e do outro, 3ª geração. Então, Tá vendo como nós somos caramelos? E daí dá quase 250 anos. É tempo. É muito tempo. É tempo. E muitas histórias, né? Lindas e para ouvir do que Deus fez, né? Nas nossas famílias. Só que também, assim, é aquilo. Eu nasci em berço cristão, mas não existe filho... Não existe... a salvação, ela não é hereditária. Sim. A salvação, ela não é de pai para filho ou de filho para... Não, individual. A conversão é individual. A minha individual. experiência é completamente individual. E claro que os pais têm toda aquela responsabilidade de ensinar a criança no caminho, mas no fim, a gente sempre vai ter que ter a nossa experiência pessoal com Deus. E como que foi pra você isso, presenciar isso tão jovem, né? Eu acredito você agora que você tem filhos, eu tenho filhos pequenos também, e eles também vivem a igreja com a gente, né? Nasceram já num berço cristão. Já não são caramelos. Já não são. Já não são. E aí eu fico pensando assim, como isso vai impactar na vida deles? Como isso impactou na sua vida? Então, eu comecei a cantar com 5 anos de idade na igreja. Eu tinha o exemplo dos meus pais, papai pregador, mamãe cantora e pregadora também. E eu vi eles sempre se movendo em dons e sempre com um dom de oratória, de pregação mesmo. Você admirava? Muito, muito, muito. E aquilo me atraía para mais perto de Deus. E eu falava, uau, que também quero, né? E eu era ministrada pelas pregações. Então, na infância, eu era muito encharcada dessa presença na igreja. Não tinha nada de ministério infantil, essas paradas também. Não, o ministério infantil na década de 90 era, se decorar os livros da Bíblia, cantar louvor mesmo, né? Mas eles não eram separados do culto, eram? Tinha uma época que era, mas Só era depois, assim, mas né? era pregação mesmo para criança e Jacó segurou o anjo, segurou o anjo. Então era louvores assim, né? Era esse pentecostal clássico mesmo. E na infância eu não fazia muitas perguntas porque você ainda é uma criança. O ponto é que a criança cresce. Entra a questão... Eu sempre fui muito... Meu pai falava que eu era o dissenso, né? O que é o dissenso? Tá todo mundo no consenso. Aí vem a vozinha e fala, mas por quê? Meu pai falava que eu era o dissenso da casa. Então, chegou a época da adolescência, eu conheci outras vertentes do cristianismo, como as batistas tradicionais. Eu frequentei uns anos numa batista tradicional com meu irmão. Você estudava em escola cristã? Não. Não, só na infância. Na infância, sim. Então eu tive esse contato e ali eu conheci outros estilos musicais, que até então eu só cantava harpa e cantoras pentecostais, tá? Era essa a minha escola do rock. Se você acha que então meu anjo, o drive tá na voz da irmã ali da igreja, você não veio falar. Que isso, a primeira roqueira é a Sister Rosetta, né? Uma mulherzona lá preta com guitarra cantando rock and roll. Aí o rock nasceu ali, meu querido Elvis. Eu olhava, meu anjo, essa aqui é... Entendeu? É a mulher. Nasceu com uma mulher preta da igreja. Eu não conheço muito questão de rock, assim. Dentro do meio gospel, assim, tem alguma outra pessoa que foi referência, assim, no gospel rock, assim, ou você é uma das percussoras? Não, mulheres... Qual foi a dificuldade do rock aí dessa fase pra mim? Tem muitas bandas rock gospel brasileiras. Mas a com minha mulheres. dificuldade... Não, então, essa era a minha dificuldade. Eu não tinha referência feminina para fazer drive e berros, igual eu faço em português. Não tinha referência. Eu tinha referência da Janis Joplin, que eu gosto do rock, sempre gostei do rock. Eu tinha referências, assim, de algumas cantoras, assim, a Lacey Stern, do Flyleaf. Eu tinha só de fora. E é muito diferente você cantar em inglês, é outra fonética, é outro estilo o jeito de cantar de português. Sim. É muito difícil. Então... Mostra aí o que é o drive, porque de repente as pessoas falam assim, o que é o drive? O drive é aquele ríspido da voz, sabe? De cantar rasgado. É o que o pessoal fala, é o cantar rasgado. Mostra aí.
Ué, eu canto um pedacinho. Pode cantar. Que horas? Agora. Ai, meu pai. Agora. Fazendo um Pra gospel. entender o que é Vou isso. cantar num gospel mesmo, então. Graça maravilhosa, quão doce o som que salvou um pecador como eu. Eu estava tão perdido, mas fui achado. Estava cego, mas agora eu vejo. Supetão assim dá um susto, né? Amazing Ei! Grace. Nossa! Amazing Grace. Amazing Grace. Conta a história dessa música, por favor. Cara, Por favor. A do barco, né? É. Você quer? Conta você, por favor. Ó, Amazing Grace. Ele tá queimando. Deixa ele falar o presbiteriano. Meu, é muito. Olha o olho é muito, dele, gente. É muito maravilhoso, Prega. né? Nós não entendemos a questão musical do que se trata, porque a música retratava verdades de Deus, e hoje nós queremos cantar simplesmente coisas que vendem, não cantar a verdade de Deus. Essa música que foi escrita justamente por um homem que era mercador de escravos, que ele foi alcançado por Deus, e a partir desse momento ele começou a cantar e a viver para Deus. Ele estava ali no meio de um temporal e ele foi salvo, ele vê as mãos de Deus o resgatar. Então, essas músicas possuem histórias, e você escolher Amazing Grace é justamente muito especial ver uma música que não tem sido cantada nas igrejas, assim, é muito raro, e ainda mais dando uma identidade para a música. Nós queremos justamente fazer mais do mesmo, e não entendemos que Deus é este Deus que continua atuando de maneira viva em nós e usando nós. Agora nós queremos ser cópias, né? Então, muito bom ver sua identidade. Eu acho que essas músicas, quando tem história, testemunho, a gente escuta e sente uma coisa diferente, né? A gente fala, peraí, tem alguma coisa aqui que, primeiro, tá cantando a Bíblia. Segundo, parece que essa pessoa tá entendendo o que ela tá cantando. Porque eu posso falar, Deus amou o mundo de tal maneira, mas eu posso também viver esse versículo e pregar esse versículo de uma maneira como vida, como se eu estivesse morrendo. Tipo assim, essa é a verdade. E é a mesma coisa pro cantor, principalmente pro cantor gospel, é cantar uma coisa que você realmente acredita e você vive. Não de forma automática, né? Não. Porque de alguma forma, isso pode virar também automático, né? É o mais fácil de acontecer. É o mais fácil de acontecer. Tá ali todo dia, uma profissão, pá, canta, né? Mas é exatamente isso que eu ia chegar. Quando a gente, daquele ponto do testemunho, quando a gente é criança, a gente não questiona. Quando a gente começa a crescer, a gente começa a questionar algumas coisas. E é ali que Deus começa a chamar a gente para maturidade. E é um processo até os nossos fechar de olhos, né? É isso que eu quero te perguntar. Então, vamos continuar aqui pra gente entender com o seu testemunho. Aí, quando você chegou lá na sua adolescência, você começou a se espelhar, vamos dizer assim, nesses artistas internacionais que não eram gospel, mas que cantavam, né, o rock. Você, em algum momento, pensou em sair do gospel para cantar outra coisa? Você teve aquele seu momento de questionamento, assim, o que é o mundo lá fora? Como foi isso? Então, na adolescência, quando a gente fala de inspiração, eu entendo, eu parto do pressuposto, hoje, né? Eu parto muito do pressuposto da Imago Dei. O que é isso? Todo ser humano tem o dedo de Deus, a imagem de Deus. Na criação, todos têm. E no livro de Tiago vai falar que o Pai das Luzes, ele é todo dom perfeito e bom, vem do Pai das Luzes. Eu entendo que a arte vem de Deus. Eu entendo que o homem tem em si a capacidade criativa de criar, porque simplesmente ele é criado por Deus, que é um artista, né, que é o grande criador das coisas. Sim. Então, eu entendo a arte como isso. O papai e mamãe, apesar de serem da Assembleia, eles não tinham essa coisa, tipo, não escuta isso, não escuta aquilo. Porque o rock, inclusive, antigamente, eram umas letras de amor, não era besteira, né? Como a gente escuta muita besteira hoje. Então, não era algo, tipo assim, é a vida comum, é a vida do ordinário. Quando eu cheguei, lógico que tem a linha, claro, anarquista, rock and roll pesado, que aí você escuta, sempre existiu, você escuta, eu quero realmente ir derrubar o governo e, bom, é a linha que ele segue. Então, assim,
na adolescência, eu tinha a tentação não é de não cantar mais na igreja, porque eu sempre gostei de cantar na igreja, com a igreja. Adorava, sempre gostava. Mas Cantar com a igreja é muito diferente de cantar na igreja, né? Isso, Você isso. fez uma distinção que é importante. É diferente. É diferente você liderar a igreja com a igreja. Porque o líder de adoração, ele é mais uma ovelha, né? Uhum. Ele não é uma estrela, de forma alguma. Ele é só mais uma ovelha no aprisco, que juntos adoram a Deus, né? Então, nessa parte da adolescência, eu tive bandas de rock só de meninas, de punk, de pop punk. Que legal. Então, eu tinha mas eu sempre tinha dentro de mim um temor muito grande. Que era assim, Deus, eu quero fazer a sua vontade. Porque na infância eu fui marcada. Nunca deixei de ir na igreja, de ministrar, de ouvir. Mas aí começou na adolescência eu questionar o quê? Homens de Deus erram. Eles erram. Principalmente porque você viveu na igreja e viu muita coisa. Eu respirei igreja a vida inteira. Comi de igreja a vida inteira, e não só uma, várias, por ministrar em muitos lugares. Então, veio na adolescência a questão, a tensão da maturidade, de você entender que, inclusive, a Bíblia, ela não vai mimar a nossa infantilidade. Porque a própria Bíblia não esconde a fraqueza e erros dos homens e mulheres da Bíblia. A própria Bíblia conta exatamente as piores histórias possíveis de homens e mulheres que seguiam a Deus. Só que eles não leem a Bíblia, como vão descobrir isso? Tem que descobrir, daí vendo no irmãozinho e fala assim, mas é isso que Deus é isso. Deus ele chama homens e mulheres completamente falhos. E na adolescência, é aquela fase que você não enxerga a trava do seu olho. E existem adolescentes também espirituais com 60 anos. Uhum. Fala Pra sério. não falar bebês, né? Bebês também, porque no processo desse amadurecimento, em vez de fazer as perguntas e ir para Jesus e para Deus, faz as perguntas e vai para a revolta. Faz as perguntas, mas em vez de correr para os pés de Jesus e ouvir dele, faz as suas próprias verdades, que era a nossa discussão, né? Da gente fazer a nossa própria lei e seguir ela. Então, você vai ter esses dois caminhos. Ou você faz as perguntas de tipo, ok, homens de Deus erram. E vão pecar. E eu também vou errar e vou pecar. E o que eu faço com essa verdade? Porque é uma verdade. A gente vai errar e a gente vai machucar. Tanto eu, você, como você a mim. Então, nessa fase foi muito difícil para mim. Porque, lógico, o papai e a mamãe sempre deram bom testemunho, mas também erraram muito. Porque são humanos. Exatamente. Sim. Vovô e vovó sendo cristãos, fazendo caso de recuperação, ganhando almas e mais almas para Jesus e desbravando lugares. Erraram muito. E fora que os nossos filhos, quando crescerem, vão apontar erros que a gente não vê hoje, né? Eu acho que todos os filhos conseguem olhar para seus pais e apontar alguns erros. Claro que eu acredito que você que vivia dentro da igreja, muitas vezes é tanta dedicação para quem tem uma igreja, para quem tem uma empresa, para quem precisa cuidar de tantas vidas, que provavelmente, às vezes, até deixa de cuidar um pouco da família, né? Isso. É um erro comum. Porque, assim, na década de 90, décadas atrás, não era muito falado do discipulado. Que é alguém mais velho, mais experiente na palavra, que senta com você, ensina você os ensinamentos de Jesus. Não era falado muito de lugar secreto. Mas existiam já um grupo de irmãs chamado Círculo de Oração, que sempre orava. Mas isso muitas vezes era restrito às mulheres de oração. Não eram muitos homens de oração. Ou as crianças de oração. Então, eu fico feliz que existe esse movimento hoje de ensinar a Jesus, ser discípulos de Jesus. O que também eu sofri na pele. O abuso disso espiritual é muito comum também. Porque você replica aquilo que você aprende. E se você não leva para Jesus e tem o crivo da misericórdia e compaixão que Jesus tinha para tratar das situações, você acaba machucando mais do que ajudando. O que seria o abuso espiritual, de fato, assim? Liz, o abuso espiritual é muito real. Tem livros e livros sobre isso. Psicólogos, psiquiatras que falam sobre isso. É um abuso como qualquer outro. As feridas são na alma. E elas repercutem em todo o seu corpo. Eu sofri um abuso espiritual muito sério por alguns anos nesse decorrer da minha vida dentro da igreja. E o abuso espiritual ele ocorre pelo seguinte fato: a pessoa que é líder, ela normalmente um líder imaturo, é um líder que
pode sim amar Jesus, mas ele ainda é uma pessoa imatura para cuidar de outras pessoas. E em vez dele ensinar os caminhos de Jesus para você, ele acaba ensinando os próprios caminhos e suas próprias tradições. Ou aí fica aquela coisa do tipo, você não pode se relacionar com fulano. Você não pode... Não tem nada a ver com o discipulado de Jesus isso. Então, você não pode tal coisa. A pessoa, ela pega você e te coloca numa caixa e fala o que você pode ou não fazer. E você depende da pessoa, do líder, e não de Jesus. Uhum. Isso é usurpar a glória dele, do pai, e é muito sério, porque mexe muito na cabeça das pessoas isso, né? Então, bom, eu sofri isso, e foi muito sério. Anos de terapia, tá? Eu tô aqui falando de boa hoje, mas foram muitos anos de terapia. E você achava que o líder, no caso, realmente tinha que obedecer? Não, é inquestionável. Inquestionável. Mas aí chega aquele meu lado, que meu pai falava que eu era o dissenso da casa. Você, a Carol... Todo mundo tá no consenso, é a voz do dissenso. Mas por quê? Então, o líder, quando ele é um líder não saudável, ele não deixa você questionar. Porque ele é intocável. Ele é um homem e uma mulher de Deus. O que também, de novo, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Mas, então, quando você é muito nova e passa por umas situações como essa, você não sabe lidar com essa carga. E tem muito disso hoje na igreja brasileira. Tem muito disso. Tem mais igreja fora da igreja. São traumas religiosos, né? Você para lá na rua, você acabou de ser assaltado por um cara chamado Mardoqueu. Você vai sair correndo e tem você vai em presídio. É só Elias, o Isaías, o Jeremias, a Maria Madalena, porque temos... Jesus. E aí o Jesus. O Jesus. Então, porque a gente tem... É o que BJ fala, vamos ser uma nação cristã protestante em poucos anos, mas de número. E aí entra na minha questão, então vamos falar de discipulado. Discipulado. Tá, mas qual tipo de discipulado? Porque todos nós estamos seguindo algo a todo momento. Todo mundo tá te ensinando uma ideologia. O tempo inteiro. Uhum. O tempo inteiro. A gente tem que passar a partir do pressuposto assim, a gente veio para a igreja. A gente tem que entender que Jesus era um rabino. E ele continua sendo um rabino. Ele continua sendo um professor. E o rabino, ele era alguém que entendia a Torá, mas alguém cuja vida inspirava outras pessoas a viverem para Deus. Jesus é essa pessoa ainda, porque ele é ressurreto, ele está vivo. Então, a gente tem que entender, temos um rabino a ser seguido, a nos ensinar, a nos inspirar a viver a vida linda que Deus deu. Amém. E depois disso, desse rabino, como que era viver o rabino? O discipulado de Jesus não era vem e experimenta, vem ver. É a vida cotidiana. Jesus o tempo inteiro, se não me engano, no Evangelho de Marcos, não lembro agora, de Marcos, ou ele está indo para uma refeição, ou ele está numa refeição, ou ele está voltando de uma refeição. Porque era nas refeições, que tudo era comum, ele conversava da vida, ensinava vida. Então, a gente tem esse cara como exemplo. E aí, depois a gente quer entender que, depois de seguir esse rabino, nós temos passar tempo com ele. Como seria isso hoje? Num lugar secreto, na oração, no silêncio, na oração contemplativa, do silêncio. Da sua música também, né? Cara, você... Tem uma letra sua que fala isso. Do silêncio do escuro, do da silêncio do boneco escuro, de plástico. Boneco de plástico. Você fica em silêncio diante dele. Tipo assim, Deus, não tenho nada. O Senhor tem tudo, o Senhor é lindo. Fica quieto ali. Passa tempo com ele. E o terceiro ponto é agir como ele agia. Isso é discipulado. Ser discípulo de Jesus. Na Bíblia, a palavra discípulo, ela é um sujeito. Ela não é no original, ela é um sujeito. É talmid. Ela não é um verbo. Ser discipulador ou discipulando. Não, você é um discípulo de Jesus. Então, a gente, quando fala de discipulado hoje, a gente tem que entender que alguém está ensinando a ser discípulo de Jesus, mas sendo discípulo também. Ou seja, é uma coisa comum. De novo, é uma mesa de refeição, dividindo das coisas. Não essa coisa manipuladora dos abusadores, que é cala a boca, eu que mando. E assim, uma coisa que a gente tem que também ter ciência é que nem todo mundo que vai abrir a Bíblia vai ter entendimento, né? Uhum. Nós vamos precisar das pessoas também que foram ensinadas para ensinar, né? Algo que você falou no início, antigamente não tinha essa pessoa que discipulava outras pessoas.
Hoje mesmo eu fiz no meu devocional de manhã, eu estava falando sobre quando Jesus chamou os discípulos e entrou no barco, e ele estava no barco dormindo e houve a tempestade, né? E Jesus falou, pô, homens de pouca fé, porque eles ficaram com medo e tal de morrer. Talvez uma pessoa que vai abrir a Bíblia, que vai ler aquilo a primeira vez, não vai entender nada. Meu, que barco, que é isso? Que os discípulos, que não entendem. Então, assim, a Bíblia ela é muito rica, muito rica. Jesus nos ensina demais nos detalhes, assim, nos detalhes que a gente precisa ter diariamente, né? Ter a comunhão com Deus, ficar lá, ouvir. Mas muitos vão precisar de alguém para explicar. Com certeza. E a Bíblia, Liz, é isso. A Bíblia, quem fala que a Bíblia é um livro simples é porque a pessoa nunca leu. É muito difícil. E é uma vida se devotando a um livro, para entender a história, a narrativa de Gênesis a Apocalipse. É um livro inteiro. Para você viver a sua vida conforme... E é um livro que você tem que entender que tem livros históricos, tem livros que são poesias, e tem livros que são apocalipses, tem livros que são proféticos, tem livros que são... Então, assim, tem que entender a peculiaridade de cada livro e também das histórias de Jesus. Onde ela foi contada, para quem ela foi contada, em que contexto ela foi falada, como aplicar isso nos dias de hoje. Como que é ser discípulo de Jesus no século XXI? Ué, eu não consigo olhar um rabino agora lá em Jerusalém ou em Samaria, lá em Belém, e fala, pô, galera, tchau, ó, vou embora de Tu com a minha família, vou seguir ele porque ele tá lá. Não, como que é ser esse discípulo de Jesus do século XXI hoje? Como que é seguir ele hoje? Aplicar os ensinamentos dele hoje? Não é, será que eu devo... meditando na palavra, né? É que a gente vai aprender, aprender, o que ele deixou. Exatamente. O discípulo nunca deixa de estudar. Porque se eu sou um aprendiz, a melhor tradução para o discípulo é aprendiz. Se eu sou um aprendiz de um mestre, eu vou passar o resto da minha vida aprendendo desse mestre até ele falar assim, ok, agora vai e faz discípulos também. A seguir o mestre. Então, sempre vão... a gente precisa... Isso é o bom da igreja, isso é o necessário da igreja. Gente, outra coisa, não existe esse negócio. Eu entendo que você pode estar ferido pela igreja ou que você está nesse processo de dor. Jesus, ele tem compaixão e ele tem paciência de esperar você no tempo que você está vivendo. Ele está simplesmente esperando assim do seu lado. Ok, Natália, até você entender, eu estou aqui do seu lado. Isso é amor. Ele vai esperar. Só que você tem que entender o que está escrito, está escrito. A maneira que Deus se move na terra, que ele age na terra através da sua igreja, que é o corpo dele, os pés de Jesus, as mãos de Jesus, o jeito que se... É o corpo de Cristo, é a igreja. Então, procura uma igreja que você entende que é saudável, que a teologia é saudável, a forma como ela se trata entre os irmãos é em amor. Gente, é difícil, lógico que é. O caminho estreito, a porta é estreita e são poucos que a encontram. E é difícil, na verdade, dentro de uma igreja é difícil para todo mundo, né? Para o pastor, difícil para quem está lá, difícil para todo mundo. E não só pelo fato de, eu tô na igreja, porque todos que estão lá são pecadores, são humanos. falhos. Exatamente. Agora a pergunta é... Como você... Porque tem muita gente, eu sei que está assistindo esse podcast, que deve ter passado pelo que você passou, ou está passando pelo que você passou. E é uma dor terrível. É uma dor terrível. Anos de terapia. Imagina Bíblia. Se você que... Terapia, teologia e Bíblia. É meu combo mágico. Como você teve esse start, assim, estou passando por isso e preciso sair? Foi quando eu... O primeiro... Calma aí, deixa eu pensar. Eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Percebi que tinha algo de errado no lugar. E começou a me dar muita ansiedade. Coisa que eu nunca tive. Nunca tive algo assim. E eu falei, Deus, eu acho que eu só saio se me tirarem. Porque eu amo a igreja. Não faz sentido... E realmente nos expulsaram da igreja. Mas eu acredito que... Foi o próprio Deus. Amém. Nada ocorre fora da vontade dele. Não, né? Você vê José. Nos guiando. Porque assim, Deus ele quer que os seus filhos cresçam e frutifiquem. E todas a maneira as coisas da gente cooperam para o bem. É diferente. Amém. É diferente. E entender esse processo. Imagina que ela é uma mulher de personalidade. Vocês sabem, vocês verem o que ela canta. E ela ficar tanto tempo vivendo... algo opressor, é porque justamente é a mão de Deus justamente fazendo com que ela amadurecesse nisso, porque normalmente é a Meu forma irmão, como Deus esse trabalha. Negócio do rock é muito louco.
como eu falei, eu vim de um pentecostalismo clássico que eu só cantava cantoras pentecostais e harpa. Uhum. Eu tinha um sonho de cantar para Deus do meu jeito. Dentro da estrutura que eu estava, eu não podia. Conheci outras vertentes e eu vi que era possível. Aí eu conheci Hillsong, aí eu conheci Bethel naquela época. Eu falei, cara, tem gente que faz umas coisas diferentes também para Deus. E aí eu comecei a conhecer um outro mundo muito louco. Eu fiquei maravilhada. Você não tinha acesso a isso ainda? Não, porque era uma bolha. Aham. Era uma bolha. O pessoal fala, eu conheci depois também esse negócio, teve um avivamento em BH, e eu nunca escutei sobre isso Então na década. você escutava, porque você contando, você tinha acesso ao mundo secular da música, Só secular, nada gospel. daí você via, por quê? Você cantou John Newton, que é o Amazing Grace, daí Só, você vai, mas ele regravou Elvis Presley, Aretha Franklin, nada a ver, tipo, imagina eles cantando isso, então, olha a discrepância da nossa ignorância. Nós vivemos uma ignorância porque nós olhamos e temos medo de questionar. O que é verdade pode ser questionado. Então, se você perguntar, a resposta emana da Bíblia. A vantagem é justamente essa. Às vezes nós perguntamos tantas coisas. Não, eu vou ler. Se você lê, o Espírito te assiste. Então, isso é o mais fácil, né? Porque nós hoje olhamos, a Bíblia é difícil. Não é que ela é difícil. Ela pode ser, lógico, né? Tem as suas peculiaridades. É um livro muito É um grande, livro que nós não podemos desprezar a sua estudar, dificuldade, mas nós temos aquilo que ninguém tem, o Espírito iluminando aquele que está morto. Verdade. Então, se eu ler ser um espírito, um intelectual pode ler a zero. Bíblia e não acontecer nada, mas um homem simples e humilde que mal sabe ler, ele pode ler, pois Deus amou o mundo de tal maneira e pronto, e ser o suficiente para ele ser transformado e ser salvo por aquele que salvou. Então, nós também não podemos desconsiderar a simplicidade da Bíblia. Os discípulos de Jesus eram pescadores, gente. Sim. Era um ou outro ali, Mateus, que era um cara mais culto, aí depois Paulo, que era... Mas assim, quando você vai ler em Atos, os caras falam assim, esses aí não eram homens iletrados, falando com essa eloquência toda. Quando a gente fala da questão da complexidade da Bíblia, não é que ela é difícil, não valer. Não. É que você vai gastar a sua vida estudando ela. Exato. É isso necessário. Se e derramando Deus capacita também, né? Claro, pela gente a gente não entende nada. Isso é muito válido a gente falar, porque assim... Muitas vezes o ambiente te molda. Muitas vezes não, o ambiente ele te molda. Então, muitas pessoas elas não vão até a Bíblia porque também eles não são induzidos a ler a Bíblia até dentro de igrejas, entendeu? Nem estimulados a isso. Induzidos ou estimulados a ler a Bíblia. Eu falo muito sobre isso porque hoje tem várias linguagens. Aquilo que era muito difícil antigamente também se tornou um pouco mais fácil agora. Porque, por exemplo, eu uso o NVT. Eu gosto da NVT também. NVT, para quem não sabe, que são várias linguagens do jeito que a Bíblia ela é escrita. Então, a NVT ela é super clara para você saber. E aí, Deus vai te capacitando. Não tenha medo de começar a ler. Leia, porque é isso que vai te dar clareza, é isso que vai te direcionar. Às vezes você quer ouvir a voz de Deus, você quer uma direção do Senhor, mas você não sabe por onde começar. Eu já recebi diversas mensagens, Lizzy, mas por onde começar? Comece pela Bíblia. Deus vai falar com você através das Escrituras. Não tenha medo. Essa é a voz inerrante de Deus. Não tenha medo. Ele vai te capacitar a entender. Procura. Hoje nós temos YouTube, nós temos várias coisas, Google, ChatGPT, que pode te esclarecer. Então, assim, a Bíblia, ela é difícil, que nem eu falei, assim, para quem abrir, tiver do nada, sim, mas existem hoje pessoas para te explicar na internet, no YouTube, e isso vai guiar a sua vida, e isso vai te trazer muita fé e vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Você está buscando transformação na sua vida, você tem aonde encontrar. Na Bíblia, a Bíblia ela é sagrada. Sabe quando você abre, parece que vem aquele... Eu falo que no meu quarto eu tenho um quadro onde a Bíblia sai tipo uma luz mesmo, assim. É isso, você abre a Bíblia e uma luz toma conta de você, que é o sobrenatural de Deus. Quando você lê, né? Não só quando você abre e deixa lá. É isso mesmo. Vou dar uma dica. Se você está querendo estudar a Bíblia e não sabe ainda por onde começar, começa pelo livro de Marcos. É um livro... Comece sempre pelo Novo Testamento se você nunca encostou na Bíblia, para você entender quem é Jesus, porque tudo culmina nele, tudo aponta nele. Então, comece por Marcos, depois vai para Mateus. Mas como que lê? Lê 3 capítulos por dia no seu café da manhã, lê 2 capítulos por dia em sequência, só para você entender de onde você está partindo, para onde você está indo. Marcos, aí vai para Mateus, depois vai para Lucas. Lucas, a continuação do livro de Lucas é o livro de Atos. São 2. Então, depois volta para João. Aí você vai entender toda a história. O Novo Testamento, para você que está assistindo e nunca leu,
os sinódicos, esse Mateus, Marcos, Lucas e João, são pessoas que andaram com Jesus. São 4 pessoas que vão contar que Jesus é Deus, Filho de Deus, é Deus e a missão dele aqui na Terra. Então, eles vão contar do ponto de vista deles. É como isso aqui na sala agora. A Ju olhasse e falasse assim, olha, o podcast aconteceu assim, assado. Ela vai falar e vai dar uns highlights de algumas coisas que ela tá vendo ali. Aí tem o Thiago, que tá lá no fundo na outra sala. Ele vai falar assim, olha, o podcast foi assim, assado, do ponto de vista dele lá do fundo. Esses são os sinóticos. Mateus... E Lucas foi o que andou com uma pessoa que andou com João, na verdade. Foi o relato, né? Então, o Lucas, ele andou com Jesus, e aí é um relato que ele tá fazendo para Teófilo. É a carta para Teófilo. E aí tem quem mais que a gente pode falar? Paulo, que não andou com Jesus, que é o que escreve, sei lá quantos % do Novo Testamento. Então, assim, se você não sabe, basta olhar a Bíblia, né? Basta, assim, capítulo por capítulo, livrinho por livrinho. Eu não sabia também, ia fazer a roleta russa. E é engraçado, né? Porque ela deu... Você abre, Jeremias, de vocês, se você abrir assim, deixa eu isso? ver o que Deus quer falar comigo hoje, abrir lá num versículo Não e ler, talvez você não entenda nada, né? Deus, Sim, lá, circunciso. No Antigo Testamento, né? Deus mandou matar todo mundo. E a gente tem que entender todo esse... É complicado nesse sentido, poxa. Mas hoje nós vivemos num país místico que eles fazem isso. Eles abrem a Bíblia e falam assim, calma aí. É um horóscopo gospel. É um horóscopo gospel. Eles pegam e fazem isso. E justamente... Mas porque não tem entendimento. Mas, né? Exato. E não tem entendimento porque se muitas Bíblias forem abertas... Igrejas fecham, porque igrejas estão abertas porque as Bíblias estão fechadas. Então, a Bíblia deveria ter mais preponderância dentro do povo. Pensa que a briga Nós estamos falando do ponto de vista protestante, tá? Então, do ponto de vista protestante, o que os reformadores almejavam? Eles almejavam que os camponeses mais simples soubessem tanto da Bíblia quanto um papa. E hoje, nossa luta continua a ser a mesma, porque Bíblias... Embora o livro mais vendido é o menos lido. É verdade. Elas estão abertas ali em páginas aleatórias, talvez no Salmo 23 ou 91, que Spurgeon dizia que tem pó suficiente em cima da Bíblia para escrever condenado nela. É muito sério isso. Então, que você não tenha simplesmente uma Bíblia, mas você leia, porque senão você não vai poder usufruir das palavras verdadeiras de Deus e você ficará dependente de um homem do qual você... acredita ser ele o interlocutor de Deus, o que é um grande erro. Então, leia a palavra de Deus e você ouvirá Deus falando. Quando que você começou a ter esse relacionamento mais íntimo, assim, isso que com eu ia a palavra? Perguntar. Porque no início do podcast você falou que assim, a salvação individual. Quando foi o seu encontro com Deus? Então, Liz, eu não consigo falar... essa data eu fui salva. Porque desde pequenininha eu falo, Jesus é o meu Senhor. Então, eu não sei a data. Mas eu sei a data que eu falei assim... A data que eu falei, se isso aqui é verdade, eu vou até o fim. Se for mentira, eu viro ateia. Foi quando eu fui expulsa da igreja. E aí eu falei, peraí. E foi esse processo agora recente. Não é tão recente, porque já faz uns 12 anos já. Assim, 12 anos é uma vida. É uma vida. Mas assim, foi quando eu falei assim, tenho 20 anos de igreja, basicamente. Eu preciso peraí, dá um tempo. Deixa eu ver o que eu acredito, o que é real, o que não é real. E foi nessa fase. Eu tentei ser ateia. Foi nessa fase que eu tentei ser ateia. Eu falei assim, não, vou ler essas coisas, vou assistir essas coisas que desmistificam o evangelho, o cristianismo, isso aqui. E eu lembro dessa cena, de eu assistindo... Porque eu sou muito intensa, né? E eu assisti o negócio, não, vou até o fim agora. Não quero saber, esse negócio é tudo palhaçada, tal. E aí eu comecei a assistir um filme, né, que era super uau, documentário para acabar com o cristianismo. Do Richard Dawkins. Deus é um delírio? Deve ser. Não, é um em alemão. Esqueci o nome. Eu lembro que... Bom, vou lembrar, que faz tanto tempo. E eu lembro que eu vou assistindo que ele vai falando das religiões, do Deus Sol, dos egípcios e tal. E, cara, é muito louco, porque o tempo inteiro assistindo a série, eu falo, uau, mas isso aí apontava que viria Cristo. Nessa civilização, uau, apontava que viria um homem igual... Eu lembro que o tempo inteiro eu via Jesus. Aí eu lembro eu fui chorando, frustrada, cara, no meu quarto escuro. Eu queria parar de acreditar. Eu falei isso, falei, Jesus! Eu lembro falando, Deus, nem falei, Jesus, seria mais fácil se o Senhor não existisse. Porque se o Senhor não existisse, eu era Deus de mim mesma. Eu faço o que eu quiser, eu vou na hora que eu quiser, eu xingo o que eu quiser, eu mato o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Mas você existe. Então, assim, tem inúmeras implicações que o Senhor existe. Eu não consigo ser ateia.
Eu não consigo sair daqui. Eu tentei. E eu lembro que nessa fase eu desenvolvi síndrome do pânico. E foi muito difícil, cara, mas eu precisei tirar o chão, tirar esse chão dos meus pés para eu entender onde que eu estava firmada, é na rocha. Porque, e ali eu entendo que é o que o João fala, quando a gente está na palma das mãos dele, ninguém nos arrebata da palma das mãos dele. Eu estou em Cristo. Não é em homens, não é em placa de igreja. Eu sou salva por Cristo, então nem que caia esse prédio na minha cabeça, ou que tira o chão dos meus pés, eu tô nele. Eu posso ter esse tempo de frustração, eu posso ter esse tempo de questionamento, mas isso não ofende Deus, sabia? Deus não se sente intimidado pela minha crise. Ah, com certeza. Né? É. Deus não se sente ofendido porque, peraí, eu estou frustrado? Ele é Deus. Ele é a verdade não E não conhece tem seu como. coração, né? Não adianta você querer dizer pra alguém, não, tá tudo bem. Ele sabe o que você tá sentindo. Ele sabe a sua frustração, a tua mágoa, a tua dor, a tua felicidade. Inclusive as suas pretensões, né? E ali foi um processo de muito, um passinho de cada vez. Eu falei, tá bom, Deus existe. Jesus é Deus? Deus existe, ok. O mundo inteiro basicamente fala que Deus existe. Agora, falar que Jesus é Deus é Já uma muda outra a discussão. história. E que Deus é esse? Porque existem milhares de Jesuses Não. que chamam Aí aí, é outra- que não aí tem entra outra nada a ver. discussão ainda. É muito genese. abrangente. É tipo, ok, você grita, sei lá, na Times Square, na Paulista, em Moscou. Deus é... Jesus te ama. Não, fala assim. De Deus. Maomé é Deus. O povo pode olhar. Buda é Deus. Mas, cara, grita que Jesus é Deus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Cara, você tem uma guerra. Vai ter guerra. Porque simplesmente é a verdade. A verdade é insuportável para quem vive na mentira. Ainda, né? Ainda tem, né? Que Ué. loucura, né? E Vai ter pro nunca resto vai da deixar vida, de é. ter. Não, e é porque é a verdade. E a gente vive num mundo de mentira. E daqui a pouco a gente entra num ponto que você falou e ficou na minha cabeça sobre sermos cegos e agora a gente vê. Então, a gente tá falando. Então, Jesus ser Deus é uma outra discussão. E eu tive que fazer todas essas perguntas. Ué, se Deus é Deus, faz a pergunta. Jesus é Deus? Vai para as escrituras, lê as escrituras. Quem ele diz que é, o que ele fez, como ele agia. Ué, então tá, Jesus é Deus. Jesus é Deus, é impossível. Porque não é mais de ninguém te falar, e sim de você ter lido. Eu e aí, mesma. e aí você falou, não, realmente, ninguém precisa me convencer. Eu tô lendo e é isso. Isso. O E Espírito aí- Santo te... Me guiou Seguiu. nisso. E aí tem um ponto, eu lembro disso, claro, e eu tive muito cuidado de Deus, porque Deus, gente, Deus é a fonte de amor. Se te negam amor em um lugar, Deus vai brotar de outros lugares fontes de amor para chegar até você. A gente foi muito cuidado por Amém. um pastor muito querido coreano, o pastor Daniel, e da IMOSP, aqui do Bom Retiro. Ele cuidou muito da gente nesse período. Ele é um cara muito simples, muito servo, e nos deu um nó na cabeça. Eu falei, como assim? Que homem simples. Ele é um servo e assim, ele não queria nada, tipo, nem precisa ministrar aqui, cara, não precisa nem ser da igreja, eu só quero cuidar de vocês, assim, cafés, conversas. A gente entrou ali na igreja, a gente servia no ministério de pessoas especiais e foi um tempo muito legal, muito bom. Então foram uns anos ali, depois a gente acabou se mudando, fomos para uma outra igreja, que é a nossa igreja atual, a Batista de Perdizes, que é a outra igreja que Deus curou muito a gente, ensinou muito, e aí já está numa outra fase, né? Outra fase de vida, com filhos. Mas aí nessa fase eu lembro que eu falei, não, eu preciso estudar Jesus. E aí, na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu entrei no seminário. Falei assim, eu quero ir a fundo disso. Aí acabou. A realidade é que a gente precisa se converter todos os dias, né? Porque todos os dias a gente precisa escutar a palavra do Senhor. Eu sou uma pessoa, Ana, que se eu passar um dia... você pensa que eu faço meu devocional de manhã 30 minutos, meu devocional. Aí eu tenho 23h30 vivendo no mundo. Uhum. Né? Se você não estiver ali com aquela palavra viva dentro de você todos os dias, É verdade. você se perde. É verdade. Facilmente, porque você sai e as coisas começam a acontecer. Você vê um acidente, você vê uma pessoa que matou não sei quem, um problema financeiro, um problema no seu relacionamento. Aí você já se perdeu. Agora, se você todos os dias estiver ali, ok, você permanece firme naquela palavra. Ela é viva e eficaz. Por isso que o Senhor fala, não andeis ansioso com o dia de amanhã.
Vive o dia de hoje. Amanhã você faz seu devocional de novo, você entra na presença do Senhor e você vive o seu dia. Por isso que eu falo que a gente tem que se converter diariamente. Porque se a gente passar 2 dias fora da presença do Senhor, você é engolido pelo mundo, pelos problemas. Eu creio nisso, Liz. Eu creio que nós fomos salvos, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Fomos salvos ali na cruz. Todo dia aqui nessa vida estamos sendo salvos, todo santo dia. E aí, quando Jesus voltar, seremos salvos. Aí é o ponto final da salvação. Aí é a eternidade. Porque o salvo, ele sempre vai vir nesse lugar. Eu preciso dele. Eu preciso de Jesus. A dependência. Eu entendo. Eu começo a ficar uma pessoa horrível quando eu negligencio o meu tempo com Deus. Volta aquele meu lado horrível. Eu também. Não é? No total. A gente fala assim, meu Deus, tô pecando umas coisas tão idiota. Total. Que é isso? E o devocional, essa vida com Deus, ela é como um exercício, como qualquer outro, é um músculo, né? Tipo assim, você tem que treinar um pouco, 15 É um minutinhos. meio de graça, né? 15 minutinhos, daqui a pouco você quer meia hora, né? E aí a meia hora faz, agora eu entendi. Aí daqui a pouco Deus vai falar assim, ok, agora vamos passar um tempinho a mais, um sábado. Aí daqui a pouco vai aumentando, sei lá. E aí daqui a pouco você tá lavando a louça e você tá chorando, porque você tá lavando a louça, mas peraí, eu não tô com a Bíblia aberta. Aí daqui a pouco você tô indo buscar as crianças na escola, no meu caso, trocando fralda e Deus tá falando. É porque aqueles minutinhos serve pro dia inteiro, porque a palavra de Deus é poderosa. É poderosa. Imagina que a gente acorda já pensando em tomar café da manhã, porque você tem que alimentar o seu corpo, né? Mas você não acorda querendo alimentar a sua alma. Né? A gente vai deixando a nossa alma vazia, morrer de fome, e aí comete um monte de coisa, como quando tá com fome, quando o nosso corpo tá com fome, que vai definhando. E a gente tem que ter isso muito claro, né? E quando a gente tá na presença, por isso que eu falo, como é bom ter fé. Porque assim, ó, Ana, a gente vive dentro da igreja, mas muitas vezes no modo automático. Muita gente tá dentro da igreja e não é convertido. Muita gente diz, mas eu tô na presença de Deus porque eu vou à igreja. Não adianta você ir na igreja se você não tiver comunhão com Deus. A igreja é lá para você ter comunhão com as pessoas que vivem a mesma coisa que você, que admitiram que são pecadoras. Você vai estar naquele ambiente, né? Naquele ambiente que realmente é do Senhor, você está ouvindo a palavra de Deus. Mas a sua comunhão com Deus, ela é muito individual. Né? O quanto você busca. Acho que a questão do automático é quando a gente consegue criar um padrão de como as coisas funcionam. Um estilo de vida. Como música. Como uma cantora, ministra de adoração, é fácil levar as pessoas a fazer alguma coisa que eu quero. Porque musicalmente... Tom Carfe falou isso quando ele veio aqui. Você sabe, ele falou assim, você sabe até fazer a pessoa chorar. O momento que você vai fazer a pessoa chorar. Isso, a gente tem que entender que não é ruim, tá? Se você usar isso pra glória de Deus, isso não é ruim. Em que sentido? Eu entendo que Deus criou acordes pra gente prestar atenção em algumas outras coisas que, se não tivesse naquele acorde, a gente não prestaria, não estaria tão sensível àquilo. Deus criou outros acordes para que eu pulasse de alegria diante dele. Deus criou certas pausas de tensão na música para que aquilo gerasse algo em mim que, entendeu? Então eu creio que é para a glória de Deus, mas o ministro ele está sujeito também a estar no piloto automático. Então eu vou fazer só por fazer. Eu quero aqui fazer isso para manipular. Então, o pregador, a líder de não sei o quê. Pode ser também no trabalho. Agora, como na minha profissão, é muito comum cair na cilada dos algoritmos. Você precisa lançar música, cara. Você tem que estar em evidência. Você tem que estar em cima. Você tem que... Internet, né? Internet. Você vira refém, né? O quê? Eu falei, não, tô fora. Eu falei, não consigo. Eu lanço... Pode ver, quem me segue até deve ficar meio irritado. Porque eu lanço música, assim... Às vezes, aí eu posto uma coisa, a pessoa tem que ir lá caçar, procurar. Porque, assim, ou eu consigo viver minha vida de uma maneira de verdade... Ou eu vou virar escrava daquilo ali. E, assim, é muito complicado. Porque não é um trabalho tipo vendas, que é exorbitantemente cansativo. Mas quando a gente fala de canções ministeriais, mexe com essa questão da fé. E é cansativo demais, porque ninguém tem tanto para dar tempo inteiro. Cara, desculpa, não sou Spurgeon que consegue pregar do jeito que eles pregavam com 500 livros. Eu não consigo. Então, por que todo dia eu não consigo pregar todo dia? Eu não tenho a bagagem de Spurgeon. Ou, você tá entendendo o que eu tô querendo falar? Tipo assim, sim, faça o que você faz sem ser no automático, mas de uma forma genuína. Quando Deus me dá uma música, eu vou gravar, vou trabalhar ela, vou cantar ela. Mas é muito fácil, cara, cair no automático e fazer por fazer. E no seu tempo, em paz, tranquila, porque... Puxa, paz. Eu, no final do ano, eu tive aí, eu posso falar assim...
Eu vou falar que eu tive um burnout, mas não que eu tenha tido um burnout, só para as pessoas entenderem. Você trabalha tanto para algo acontecer, tanto, e aí você se frustra porque você quer que aconteça no seu tempo, você quer entregar para as pessoas. E você quer o resultado proporcional ao seu esforço, sua expectativa, né? E estuda e faz, e aí chega uma hora que a sua cabeça não aguenta aquilo que você quer. Eu quero viver uma vida de verdade, eu quero viver com os meus filhos, eu quero viver com meu marido, eu quero viver minha vida de verdade, não tipo 24 horas, porque quem vive da internet vive 24 horas. Você entra lá, teve views, teve visualização, quanto bateu, quanto não sei o quê. Meu, isso aí é enlouquecedor. É enlouquecedor. E é feito para fazer da gente produto mesmo. Esse é o mecanismo. E aí, como que a gente, como filhas de Deus, como que a gente vai lidar com isso? Isso é algo para ir para oração mesmo. Deus, como que... Ok, eu preciso trabalhar nesse meio, né? Você que também está assistindo, que também mexe com internet, trabalha nesse mundo maluco. Tá, existe esse algoritmo. Como que eu posso viver nisso de uma maneira saudável? Fazer acontecer de uma maneira saudável. Talvez terceirizar para uma outra pessoa cuidar disso. Talvez um tempo a ele, um tempo a você. Sei lá, Deus vai dando estratégias. Ana, no meu caso, eu não vou depender de agenda. O que é isso? No começo do nosso casamento, a gente já tinha passado por muitas coisas. Antes de casar, a gente já tinha chegado num consenso de que a gente não dependeria de agenda. Não porque a gente acha que é errado, mas a gente acha que é uma grande tentação. Uma hora eu posso estar tentada a pagar a conta, então eu vou fechar mais agendas para pagar a minha conta. Só que e se Deus não mandou eu ir lá? Isso é muito profundo, hein? É muito difícil. Mas desde o começo do casamento, a gente colocou essa barra, esse limite. E eu vou te falar que Deus fez milagre na nossa vida. Milagre. O que Deus fez na nossa vida é um milagre. Porque eu acho que Deus se agradou disso. Mas a essa gente é a sabe nossa bem história. desses milagres que Deus faz. Não é? A gente sabe e o Senhor tem prazer em falar assim, eu quero você íntegra. Da renúncia daquilo que nossa carne pede, né? Porque nossa carne pede. Ao mesmo tempo que nossa carne pede, você fala assim, isso daqui não é de Deus. Mas daí a gente cria um método pra justificar que é Deus que está fazendo. É o ser humano tentando ludibriar. É tipo uma criança brincando com Deus. É tipo seu filho com a boca toda suja. Você comeu chocolate? Ele não comi. Ana, mas é difícil também, né? Porque... E eu me coloco nesse lugar, porque ao mesmo tempo que a gente precisa renunciar a algumas coisas, nós temos uma vida aí, né? Pra cumprir. Então, assim, claro que você teve muita sabedoria por não viver no automático. Então, ok, legal, maravilha. Isso é muito honrável, né? Poxa, talvez eu não quero viver no automático, eu não quero cantar só pra arrecadar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, você sabe que você vai precisar trabalhar, porque você vai precisar viver. E a vida é comum, isso. Né? Isso. Então, você precisa pagar, de alguma forma, as suas contas. Isso. E aí, como que funciona isso? Eu acredito que na cabeça de todo mundo, a gente vive isso, né? Mas e agora? Eu faço? Eu tô negligenciando isso ou não tô fazendo? Então, eu acho que a primeira coisa é que cada um tem a sua vida com Deus, muito específico. A gente pode ter algumas inspirações, mas Deus vai ter um jeitinho especial de cada família, de cada casamento, de como vai funcionar isso. Não é uma regra tipo assim, só faz isso. Para nós, era uma tentação. Então, a gente vai arrancar da raiz. O que Deus fez? Deus permitiu que o Thiago fosse abençoado no trabalho dele para que eu pudesse sair de onde eu estava trabalhando para focar na música. Para eu criar música. Para eu fazer clipes. Para eu criar roteiros. Para eu fazer arte. Para a glória de Deus. E Deus, assim... ficou feliz. E falou assim, então tá bom. A Ana vai focar só na arte, o Thiago vai fazer essa questão toda do trabalho, ele vai estar junto com você no ministério, no Palanquim, para as coisas fluírem. Porque também, se eu não ficasse integral no Palanquim, não existiria Palanquim. Não, e talvez também se essa porta não tivesse aberto para ele, você... Não teria como eu fazer o Palanquim. E você talvez se submetesse para as contas a pagar. Não, sim. Então Deus sabia o que estava no seu coração. Eu estava numa multinacional, Liz. Eu estava trabalhando no marketing de uma multinacional. Porque você não trabalhava só da música, entendi. Não, eu trabalhava na área de marketing de moda, numa multinacional. E eu cantava aos finais de semana. Tinha saído já de toda a questão de igreja, ministério, blá, 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 blá. Daí a gente falou assim, não, mas a gente tem algo junto de gravar. A gente tem algo para cantar. E o que a gente vai fazer? E a gente falava, Deus, para dar certo esse negócio, eu vou ter que focar nisso aqui, mas se eu sair, as contas não fecham. Eu preciso pagar a conta, preciso da vida comum. E aí o Thiago falou assim, não, amor, eu vou tentar dar um corre aqui. Aí, quando esse corre der certo, você sai de onde você está hoje
e foca só nisso, só em ministração, só em fazer música, em fazer coisas para em questão fluir do que você sabe fazer bem. Se eu sentar aqui agora, eu faço uma música. 5 minutos eu faço uma música. Então, eu falei assim, faz isso. Foi em poucos meses, nem sei quantos meses de casado, nem 6 meses, Deus permitiu que isso acontecesse. É um absurdo. Então, eu vi Deus nisso. Eu não posso negar que eu vi a mão dele nisso. Mas eu estava disposta a seguir trabalhando no meu trabalho e fazer só de final de semana. Aí eu não ia ministrar no Amapá, no Mato Grosso. Eu não ia fazer o que eu fiz no começo de rodar o Brasil. Então, mas Deus falou, não, eu preciso que você vá na missão que eu tenho para vocês em família. E Muito bom. Foi isso que aconteceu. Ô, Ana, então vamos falar, já vamos pegar esse gancho para não esquecer da moda. Você ia falar como que você hoje não tá roqueira, né? Que é a Annelise. Ou é só nos shows? Então, Elise, é o seguinte. O Ana Rock, eu não posso ser Ana Rock o tempo inteiro. O Ana Rock, ela é uma parte de mim que é uma arte que Deus me deu para comunicar o reino. Eu sou a Ana, a esposa do Ti, a mãe do bem e da Chloe. Essa sou eu de verdade. Cara, você quer vai lá em casa. Eu tô de blusão, chinelo, short de academia e cabelo pra cima. Essa é a Ana. O Ana Rock, as pessoas estão acostumadas do berro, do show, é a ferramenta que Deus me deu. Para quando eu estiver no show, que eu faço show e ministração. São duas coisas ao mesmo tempo. Porque, assim, eu entendo que a arte, essa arte que Deus me deu, ela tem um poder de chegar em pessoas que elas não iriam num culto. Então, eu uso todo o que eu tenho na mão. Pintura, roupa, tal, que é algo que eu sempre gostei muito. Eu amo muito. Nesse show aqui, eu faço tudo. Cover no meio do show. Que não deixa de ser você, é você. Sou eu, eu mas também. No show. É eu também. Só que o Ana, como eu tô hoje, é o Ana. É o Ana que é casada 10 anos agora. É o Ana casual. É o Ana casual. E eu vou te falar uma tentação que eu tive nesse sentido. Porque a mulher, a gente às vezes coloca... Homem também, mas eu acho que como mulher a gente coloca uma label na gente. Fala assim, olha, eu sou isso. Eu sou filha de Deus. Acabou. Acabou. É isso que você eu fui Você não é nem o que você faz, nem o que você tem. Exatamente. E aí eu falei assim, não, eu preciso me arrumar lá para ir no podcast. Eu entrei na tentação. Falei, poxa, mas eu não tô rock and roll. Eu falei pro Thiago, sei lá, meto uma bota preta, mas vai estar calor. Eu pensei, não, mas cara, eu tô morando em Itu, tão quente. Eu falei assim, vou botar uma blusa, uma saia bonita e tal, do jeito que eu andaria com... Porque a gente fica refém sim da imagem. Tipo assim, eu tenho que aparecer ser algo. Eu só quero ser filha hoje. Amém. E é muito difícil você ser refém. Porque você fala, não, eu não tô... Você é refém dos outros e não de Deus, né? Porque Deus quer te moldar conforme Ele, né? E se Deus... Eu lembro... de novo, voltando naquela questão de, tipo assim, você só foca no palanquinho, na empresa, como que faz? Cara, tem a tentação também de você se moldar no mercado para vender. Tipo assim, o Ana Rock, ele não é Será tão... que a Ana Rock vende assim? Entende? Né? E o Ana Rock nem é tão vendável, se você parar pra pensar. É mais vendável uma mulher de Deus. Entende o que eu tô falando? Uhum. É muito vendável. Eu só falo em crentez. É muito vendável. E tudo bem, eu entendo que tem gente que é realmente aquilo, tá? Eu entendo que tem mulheres de Deus mesmo que falam no jargão, que se movem naquilo, mas elas são autênticas. E aí você disse que é vendável isso dentro da igreja. Dentro da igreja é muito vendável. Porque virou um produto, né? No gospel eu tô falando, certo? No gospel vende mais se eu me importar, sim, né? Agora, se eu sou a Ana, que às vezes eu faço escultura, eu faço trabalhou numa multinacional, né? A Ana. A Ana flui na arte, né? Eu pinto quadros, eu faço esculturas de gesso, de cerâmica. Então, assim, se eu fosse só o Ana Rock, eu acho que ia limitar tanto que Deus quis fazer na minha vida e faz na minha vida. Mas é isso, né? É que você é filha de Deus. É isso, você é filha, porque as pessoas elas estão muito procurando a sua identidade no que elas fazem, no que elas têm. E geralmente essas pessoas que acham que precisam ter alguma coisa para ser alguma coisa, elas se submetem a muita coisa. Isso aí, Por isso que as pessoas hoje também vão lá, compram até bolsa falsa. Preciso ter uma bolsa aqui da Louis Vuitton, mesmo que seja falsa, para dizer que eu sou alguma coisa. Alguma coisa. Não tem nada a ver com isso, o que você é, né? Até porque se você não tiver mais, por isso que as pessoas se frustram quando elas perdem o que elas têm. Porque elas vão ser o quê? É verdade. Né? Eu sou o quê? Hoje, se você não canta mais, você sabe fazer mais um monte de coisa. Se você não canta mais, Ana, eu tenho uma história com isso. Interessante você falar isso. Quando eu morei um tempo fora, eu fui fazer um seminário
E eu lembro que era uma época que eu tinha que ficar eu estudava a Bíblia, eu tinha as aulas de teologia de manhã e à tarde para noite eu tinha que ficar 6 horas na sala de oração e sem celular. Não podia também ficar saindo para ir café. Era 6 horas orando? Estudando. Tipo assim, na sala de oração você faz o que você quiser. Tipo, você vai orar, você vai meditar, você vai ler o que você estudou, você vai escrever alguma coisa. Legal. Mas era parte da grade, porque era tipo um seminário mesmo. Era parte da grade. E eu lembro que numa dessas, Deus me pegou, mulher, no sentido de assim, ó. Isso foi alguns meses, isso assim, eu fui pra esse lugar, fiquei uns meses, e quando eu voltei pro Brasil, minha vida virou do avesso, e aí eu fui expulso da igreja, só pra você entender. Deus me preparou pra viver o que eu iria viver nos próximos anos. Como Davi, né? Como Davi, Cara. ele primeiro luta com o leão e com o lobo. E depois chega um Saul da vida, com um exército inteiro. Chega Saul, chega Golias, chega tudo. E aí você pensa o seguinte, eu lembro de Deus falando assim comigo na sala de oração. Eliana, é exatamente isso. Você tá muito presa no que os outros esperam de você e no que você canta. Que você é uma cantora. Eu falei assim, e se eu tirar sua voz? Eu lembro dessa frase, você continuaria vindo? Eu falei assim, bicho, sabe quando você fica preocupado? Porque você sabe que é Deus que tá falando com você. Eu falei, ai, Jesus, se eu tirasse a sua voz, você continuaria vindo? Eu falei assim, ai, Jesus, eu chorando. Ai, eu continuaria, Jesus, eu continuaria vindo. Eu entendi o que ele tava falando. Aí ele falou mais uma vez. Naquele final de semana, eu lembro que naquele dia eu ficava escrevendo, eu falava assim, nossa, a minha identidade está baseada muito que eu sou do ministério tal, que eu faço tal coisa, que tal. E Deus está destruindo tudo isso em mim, que eu não preciso de nada. Meu, exatamente o que eu irei viver dali nos próximos anos, para sempre. Naquele final de semana, no auditório. Eles pediram silêncio para o auditório inteiro dos estudantes, porque entraria um pregador, aumentaram o microfone no máximo, e ele iria pregar. O pregador literalmente pregava assim. Pessoal, o meu nome é Bob Sorg. E ele falava assim, o nome dele é Bob Sorg, e ele simplesmente, o testemunho dele, ele era um líder de adoração de jovens, líder de jovens e de adoração, e da noite pro dia Deus tirou a voz dele. E décadas já tinham se passado e os médicos não sabiam o que era. Meu Deus. Igual não descobririam Zacarias mudo. Só que por décadas. Então E ele continuou pregando, produzindo livros, mas ele teve a fase de frustração dele. E eu falei assim, sabe quando você fica gelada na cadeira? Gente, será que vai acontecer isso comigo? Minha irmã, mas eu fiquei gelada na cadeira na hora. Eu falei assim, não é possível. Eu derreti na cadeira. Mas eu entendi que era Deus falando comigo. E a minha vida ia virar do avesso. E eu ia questionar. E eu iria questionar se Deus existisse, se Jesus era Deus. Eu iria odiar a igreja naquela fase da minha vida. E eu teria que ter que lidar com as dores. E teria que lidar com as perguntas difíceis. E tudo isso traria glória para ele. Como entender isso, né? Amém. Como entender isso? Só vivendo, Só né? vivendo. Eu vejo que no meio do processo a gente não entende. A gente tenta entender, mas a gente não entende. Porque às vezes a dor ela é tão grande que não deixa com que a gente veja. A gente sente, a gente sabe que Deus está no controle, mas não que a gente não vai andar perturbado, porque a perturbação ela vai vir. Mas quando passa, a gente olha e fala, meu, foi as mãos do Senhor, né? Foi. A gente consegue olhar para trás e ver o quanto Deus foi gracioso com a gente, mesmo quando a gente estava perdido. Sim. Ô, Ana, pra gente pegar os assuntos finais, assim, aqui que no final das contas é pouco tempo para muita história, né? Imagina resumir anos em poucos minutos, sintetizar todo esse processo criativo de Deus dentro de nós, né? Eu gosto muito desse Deus criativo que cria todas as coisas a partir do nada e por intermédio de coisas que estavam destruídas, ele renova. Eu queria entender só algumas questões agora relacionadas às suas músicas mesmo, às suas fontes de inspiração e o que te motivou a cantar da maneira como canta. A Bíblia sempre foi a fonte primária de tudo que eu escrevo, que eu produzo de roteiro, para clipes, para tudo. Inclusive agora eu tô estudando, falo, artista é complicado nesse sentido. A gente fala que vai fazer uma coisa e depois muda, porque a gente é meio maluco mesmo. Né? A gente é maluco. Não tem artista normal, né? Fala sério, não tem. E aí, mas no Palanquim em especial, eu tinha muita sede de falar, de comunicar com pessoas que não entenderiam muito bem, né? E de uns anos pra cá, eu comecei a cantar bem gospel mesmo dentro do Palanquim,
porque eu entendi que aquelas pessoas que se converteram com a gente ali atrás precisavam também ser discipuladas nessa adoração. Eu tô com um projeto também do Ana Rock, só Ana Rock, que eu componho também das minhas dúvidas de hoje. Cara, se você não tem dúvida é porque você não pensa direito. Não pensa. Se você não tem questões, né, é porque você não tá parando para raciocinar a tua vida. Então, as minhas músicas vêm muito também disso, das dores, dos questionamentos da vida. E nem sempre tem um aleluia na letra, mas sempre, se você esmagar e esmiuçar, vai ser Jesus. Uhum. Com certeza. Que legal. Amém. Qual música que mais te marcou? Que você fez? Não precisa ser as conhecidas, porque normalmente, provavelmente seria, né? Mas pode ser outra. A que mais te marcou, sendo conhecida ou não? Do Palanquim, gente, é complicado, porque cada música tem tanta história, de verdade. Mas duas que me vêm na cabeça é a primeira, Simples. Eu gosto muito da Simples. Ela é uma música... Escuta depois, presta atenção na letra da Simples. Principalmente para você que tem crise de ansiedade, depressiva, suicida, escuta a música Simples. E a música que me doeu escrever, eu chorei muito ouvindo e escrevendo, foi a Lobos. É uma música bem difícil de ser... É uma música bem difícil de ouvir para quem tá na igreja. E aí a gente também sempre faz uma pergunta no final. Meu Deus, será que eu sou um lobo também? Será que eu tô sendo um lobo? E é uma música que eu fiquei muito, muito tocada de compor, porque eu sentia uma dor assim na alma com relação às lideranças. Eu vou escutar depois. Simples e Lobo. Vamos escutar, gente. Isso Daí aí. depois você coloca aqui nos comentários. Ana, positivamente tem um presente pra você. Obrigada, gente. Oh. Ai. Ai, não, é o contrário. Obrigada, Alice. Obrigada. Chocolatinho, não posso mostrar a marca. A gente tem chocolate aqui dentro. Obrigada, pessoal. Pode mostrar, vai que eles queiram nos patrocinar, hein? Eu A gente vou vai mostrar. adorar. Gente, presta atenção. Ouro branco. Por favor. Maravilhoso. Olha, ouro branco. Ih, gente, eu adoro ouro branco. Nestlé, você é bem-vinda nesse podcast. Aqui, Viu? estamos esperando por você. Patrocínio. Ana, eu quero te agradecer agora. O Galego vai finalizar sempre com 5 palavras, depois a gente ora. Mas eu já quero te agradecer. Obrigado pela sua disponibilidade, por você ter ido até aqui. Eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente. Amém. Pessoas sigam a Ana. Ela posta as coisas só às vezes. Só às vezes mesmo. mas fiquem lá, firmes e fortes, porque as músicas dela são maravilhosas e vai edificar a sua vida. Amém. A gente sempre finaliza com 5 palavras, do qual você pode fazer uma devolutiva por uma frase, um pensamento, uma música, o que você quiser, mas que represente o que essas palavras representam na sua vida. A primeira palavra é escrituras. Palavra de Deus. Segunda palavra, graça. Cordeiro na cruz. Terceira palavra, fé. Força que move montanhas. Quarta palavra, Cristo. O carpinteiro. Quinta palavra, Deus. O nazareno. Glória a Deus. Glória a Deus por Amém. tudo isso. Você termina orando, amor, por favor? Termino orando, mas eu preciso, acho que, de um acompanhamento musical antes. Não dá, né? Ter a oportunidade e desprezarmos essa oportunidade. Então, você pode orar, você pode cantar uma canção e eu termino daí com uma oração. E você que está em casa, usufrua desse momento, que Deus possa ter este momento de intimidade com você, porque Deus nos chama para intimidade, Ele nos fez para a honra e glória do seu próprio nome, Ele nos chama, Ele nos traz das trevas para a maravilhosa luz. Espero que esse episódio tenha sido luz na sua vida e que ele possa te trazer agora a verdade por intermédio da palavra e abrir aquilo que antes estava fechado, talvez os seus olhos espirituais. Vou cantar um pedacinho da música que o pessoal conhece. Quebra-me como um vaso de alabastro e no final eu estarei prostrada aos seus pés, lavando os seus pés, beijando os seus pés.
Hipnotizante, você me deixou sem ar. Alucinante, eu não consigo parar de te amar. Como não me entregar, como não me apaixonar. Pulsante, radiante, brilhante. Oh, você é tão lindo. Você é tão lindo. Pulsante e radiante, brilhante. Jesus é tão lindo. Jesus é tão lindo. Ah, Senhor, nós estamos aqui, Pai, debaixo da tua soberana vontade, no mundo que o Senhor criou. Nos faça viscerais, Pai, que possamos viver a tua verdade. Esculpa as tuas verdades dentro de nós, Pai. A tua palavra diz em João 8,32, conhecerão a verdade vos libertará. Nós queremos ser libertos, Pai, pela tua verdade. A verdade que nos cura, a verdade que nos move. Senhor, liberte aquelas pessoas que estão na escuridão. Nós clamamos pelo teu favor, Pai. Nós não somos nada, nós não merecíamos nada, mas tu nos entregastes aquilo de mais precioso que tu tinhas. O teu filho na cruz, Pai. Por nós, pecadores. Nós carecemos da tua graça, nós carecemos do teu amor, nós carecemos da tua misericórdia. Que aquelas pessoas que estão nos seus lares, Pai, possam ser alcançados. Nós cremos que tu utiliza todos os meios para proclamar a tua glória, Pai. Continue utilizando, Pai, estes episódios para edificação do teu santo nome. Continue usando a Ana, Pai, com a sua verdade. Com a verdade do qual o Senhor estabeleceu dentro do seu coração desde antes da fundação do mundo, para que o teu nome pudesse ser cada vez mais conhecido. Nosso grande consolo está em não pertencermos a nós mesmos, Senhor, e nós nos apegamos a isso. De corpo e alma nós pertencemos a Ti. Senhor, não nos permita andar em caminhos que envergonhem teu santo nome, nos purifique. Por intermédio do teu Santo Espírito, nós dependemos de Ti. Não nos entregue a nós mesmos, Pai. Queremos depender única e exclusivamente de Ti. Nós te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade de vermos a tua glória ser manifesta no dia ordinário, Pai. No dia ordinário. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Pai. É assim que nós rendemos glórias a Ti. Eu oro em nome do Teu Filho, Cristo Jesus, Pai. Amém. 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 Ana, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. Para você que está acompanhando esse episódio, compartilha ele com todas as pessoas que você conhece. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo, que é muito importante para as pessoas que entrarem, para as pessoas lerem, você deixar o seu testemunho. E nós nos encontramos no próximo episódio. Que Deus te abençoe e um grande beijo. Tchau!